como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses. Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, e esse domingo de forma muito especial, estamos concluindo a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, dessa temporada que tivemos aprendendo as 17 lições, baseadas nas duas cartas de Paulo aos irmãos ali de Tessalônica. E foi uma oportunidade muito especial, nós louvamos a Deus pelo privilégio de podermos aprender a palavra de Deus, concluímos mais um ciclo de aprendizado, de crescimento. O meu desejo é que você tenha crescido, que você tenha aprendido, amadurecido para poder colocar em prática os ensinos da palavra de Deus. Se você tem a revista na sua casa, nas suas mãos, anote, faça as anotações, dê uma revisão, avalie o quanto você assimilou, aprendeu e cresceu nessa temporada de ensinos bíblicos. Então é importante nós avaliarmos aquilo que estamos aprendendo. Eu queria dar uma recapitulada nas lições que nós tivemos aí nessas 16 aulas, 17 com a aula de hoje. Desde a introdução de Paulo aos irmãos ali em Tessalônica, passando pela lição 2, o modelo de uma igreja ideal, a visão bíblica, a doutrina bíblica da praxe da igreja, liderança, fidelidade em meio à oposição, a vida de Paulo e a sua vida como uma ponte para uma referência para a igreja ali do primeiro século, uma chamada à pureza, convite ao trabalho. Talvez essa seja das cartas que Paulo escreveu, que ele mais fala sobre trabalho, importante isso, a morte e a volta de Cristo, breve Jesus voltará, um chamado à vigilância, à atenção e também à esperança da volta de Jesus Cristo, recomendações para viver em harmonia, não apaguem o Espírito, considerações finais, revelação de Cristo, a glória de Cristo, rebelião do anticristo, o chamado à firmeza e, finalmente, chegamos nessa última lição, a responsabilidade dos cristãos em relação à palavra. Foram lições maravilhosas, importantes, lemos essas duas cartas. O mais importante de toda a proposta da Escola Bíblica Dominical é que nós desenvolvemos uma relação próxima com a palavra de Deus, uma relação verdadeira com a palavra de Deus. Por isso eu convido você a caminharmos nesses últimos versos, no último capítulo de 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 3, esses versos são apenas 18 versículos que Paulo vai terminar essa carta, chamando a atenção daqueles irmãos. Primeiro, nos envolver com a pregação da palavra, seja orando por quem prega, seja você mesmo se preparando e pregando a palavra. Talvez esse seja o alvo principal da lição. Paulo é alguém que teve uma experiência muito profunda com a palavra de Deus, desde a sua conversão lá em Damasco. Talvez o texto base que nós usamos como referência da autoridade das Escrituras Sagradas seja ali a segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo faz menção da palavra de Deus, não apenas por aquilo que ele está ensinando, mas por aquilo que ele viveu, pelas transformações que aconteceram na vida dele. Ele entende que a palavra de Deus é útil para edificar o cristão e também para salvar o perdido. E essas são a palavra, como o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, vai falar que a palavra de Deus ela penetra como uma espada de dois gumes, uma espada de dois cortes, de duas lâminas, vamos assim dizer.
ou aquela lâmina que tem corte dos dois lados. A palavra de Deus, ela salva e ela edifica. Ela é importante para quem não conhece Jesus, porque Paulo escrevendo os Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra precisa ser pregada para gerar fé no coração, para que essa pessoa possa compreender e entregar-se a Jesus. Mas também, como ele escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é útil para todo ensinamento, repreensão, correção e educação. A palavra de Deus, ela é importantíssima. E nós temos isso no apóstolo Paulo, talvez como uma marca muito importante daquilo que devemos falar e anunciar. Uma das leituras diárias, e o autor traz aqui na introdução, é a história lá, o episódio que acontece em 2 Reis, no capítulo 7, daqueles 4 leprosos que eles descobrem que o exército inimigo já tinha ido embora, na verdade, tinha abandonado o acampamento, e eles então desfrutam ali, o povo de Israel está completamente preso, não tem mais nem onde buscar comida. Aqueles leprosos, então, eles resolvem ali, quando eles descobrem que aqueles midianitas tinham ido embora, eles resolvem então vir avisar o rei, avisar o povo que os inimigos tinham ido embora. E é bem interessante que essa tomada de decisão que eles vão demonstrar, que eles vão tomar, que eles vão fazer no sentido de ir lá anunciar que o inimigo já foi embora, é uma tomada de decisão importante, que talvez Paulo faça menção disso, dessa grande oportunidade que temos de trazer uma boa notícia, uma notícia de salvação, uma notícia de novos tempos, evangelho ou evangelion, que é as boas novas, a boa notícia. E isso nós temos porque se aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que tem uma experiência com a palavra de Deus, sempre tem uma boa notícia, sempre tem uma boa palavra, sempre tem algo a que dizer a todos que se achegarem. Como Pedro vai nos ensinar, devemos estar aptos a responder o motivo da nossa esperança, da nossa fé. Nós temos que ter sempre uma resposta para todos aqueles que pedirem a razão da nossa esperança, da nossa fé. Então nós vamos para a nossa lição, e o primeiro tópico da nossa lição é: a palavra deve ser disseminada no mundo. Talvez aí o autor divide aí, o autor da nossa lição, que é o pastor Gessé Ferreira Bispo, ele traz para nós aqui 2 separações, deve estar aparecendo aí na sua tela, se não, vamos seguindo a revista, não tem nenhum problema. O dever de orar pelos crentes, e aí está aí nos primeiros 3 versos desse último capítulo de 2 Tessalonicenses, o dever de orar pelos crentes comprometidos com a pregação da palavra de Deus, orar pela igreja que prega a palavra de Deus, orar por aqueles que têm a palavra de Deus e podem anunciar. Eles precisam ser libertos dos homens maus e perversos, guiados pelo Senhor aos que hão de crer, fortalecidos por uma vida de fé e obediência aos ensinamentos bíblicos e livres do maligno. É a exortação de orarmos uns pelos outros, de mantermos a vigilância. É importante termos uma agenda de oração. Ore pelos missionários, ore pelos pastores da sua família, pastores que você conhece, pelo seu pastor. É importante você ter uma agenda de oração, uma rotina de oração, orar especificamente por aqueles que pregam a palavra. É um chamado à exortação, e Paulo vai pedir para que ore por ele. Talvez eu como pastor dessa nossa congregação aqui em Arthur Alvim, dessa nossa comunidade de fé, peça para você também, ore por mim, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus comunicada e anunciada por mim, você deve orar para que cada dia mais o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida. Você que talvez não goste de alguns detalhes, de algumas coisas,
ore por mim, para que Deus possa usar a minha vida, para que o Espírito Santo fale através de mim. De qualquer maneira, você deve orar por aqueles que anunciam a palavra de Deus. Temos oportunidades, alguns outros irmãos, pastores, pregarem em nossa igreja também. Ore por esses irmãos, pelos missionários que vieram à nossa igreja. Essa é uma dica, uma orientação que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesses primeiros versos. A outra parte desse primeiro tópico é dever da proclamação da palavra. E aí é algo que nós temos que ter como responsabilidade nossa mesmo, uma tarefa que o próprio Senhor nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa ordem é a todos os discípulos, é o chamado universal da igreja, o chamado universal de todo crente. Nós temos o privilégio, a oportunidade de pregar a palavra, de falar aquilo que sabemos. Aqueles 4 leprosos ali da história de 2 Reis, eles tinham uma boa notícia, eles tinham se alimentado, pegado alguns bens valiosíssimos, mas eles precisavam anunciar que a libertação, que a oportunidade havia chegado àquele lugar. E nós que temos a palavra, precisamos proclamar a palavra, uma palavra de esperança, de fé, que você fale com alguém, pode salvar a vida de alguém, pode livrar alguém do mal, da angústia, do medo. Nós temos o privilégio de pregar a palavra e essa tarefa é dada a todos nós. Devemos buscar, talvez você deva desenvolver uma estratégia, use suas redes sociais, use os seus contatos, os seus relacionamentos e fale de Jesus, fale. Eu estava lendo essa passagem de 2 Reis e é muito importante, meus irmãos, porque o povo está ali no momento de morte. Os leprosos falam assim, olha, se a gente já está sem comida aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente resolver ir para a cidade, nós poderemos ser mortos, porque a cidade não pode ser contaminada por nós. Se nós formos para o exército inimigo, nós poderemos ser mortos. De qualquer jeito a gente vai morrer. Ele falou, então vamos até lá pelo menos, se eles permitirem a gente comer a comida deles. Eles foram pensando inclusive na morte. E eles chegam lá e descobrem. Quando eles voltam, eles contam a notícia aos guardas ali dos portões, e essa notícia chega ao palácio. O rei Acabe no contexto, ele vai falar assim, não, isso daí pode ser uma estratégia, eles estão querendo enganar a gente. Aí o povo fala, mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente resolver ir verificar isso e morrer, de qualquer jeito a gente vai morrer, é uma oportunidade. Dá para entender a referência e o contexto que estamos vivendo hoje, contexto de morte, contexto de dor, contexto de dificuldade. Por que você não prega a palavra? Por que você que tem a palavra de esperança, a palavra de fé, o Espírito Santo de Deus em você, por que você não prega? Essa é uma boa maneira, uma boa justificativa, um bom pensamento para você fazer. Pregue a palavra. As pessoas estão morrendo. E se você morrer de Covid hoje, amanhã? E se você estiver numa cama amanhã? Talvez você vai querer pregar e não vai poder. Por que você não aproveita a oportunidade hoje? Mas eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não tenho curso de teologia. Eu não conheço a Bíblia como o pastor, como os irmãos. Não tem nenhum problema. Conte o seu testemunho. Fale da sua vida. Abra a sua boca. Quando nós começamos a abrir a nossa boca, o Espírito Santo nos faz lembrar as palavras de Jesus. O Espírito Santo usa as nossas palavras. Faça isso. Esse é um detalhe muito importante. O segundo tópico da nossa lição vai falar a palavra deve ser obedecida na igreja. E nos versículos 4 a 15, Paulo vai tratar aí de algumas questões bem interessantes. Talvez aí mereça um destaque especial os preguiçosos. Aqueles que não fazem, que não ganham seus próprios recursos e ficam querendo usufruir, ficam querendo dar opinião em tudo, ficam querendo resolver as coisas. Na verdade, só fazem barulho e bagunça. São esses desocupados ou vagabundos mesmo no nosso linguajar mais popular, que Paulo vai dizer, olha, tomem cuidado e chamem a atenção dessas pessoas com amor, para que ao meu exemplo, ao exemplo da palavra de Deus, eles possam trabalhar e que vocês não sejam impedidos
por pessoas que venham atrapalhar o reino, atrapalhar a pregação da palavra. É muito interessante isso daqui. E aí o autor divide em 4 etapas aqui esse segundo tópico. A primeira é: continuem a cumprir os ensinos que ele deixou. Há uma oração de incentivo ao progresso espiritual. O versículo diz: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à consciência de Cristo. Os versículos 4 e 5. Existe um chamado à consciência. Cumprir os ensinos que Cristo deixou. Ele é a nossa referência, ele é o nosso exemplo. Exemplo de amor, exemplo de relacionamento, exemplo de submissão, de obediência, exemplo de quem cumpre o seu chamado, de quem cumpre o seu propósito. A segunda parte: afastem-se das pessoas preguiçosas. E aí dos versículos 6 a 10, Paulo vai fazer uma observação a isso. Uma vida exemplar. Paulo vai falar: eu trabalhei, eu não vivi às custas de ninguém, eu trabalho se precisar, mas, sobretudo, vigiem para que os ociosos, os desocupados não atrapalhem aquilo que Deus está fazendo no vosso meio. Isso é muito importante, é uma observação, não para julgarmos quem trabalha ou quem não trabalha, mas para nós não sermos impedidos e para nós sermos motivos de bom exemplo, motivos de pessoas que honrem ao Senhor, cumpram o seu dever diante da sociedade, cumpram com seus compromissos, honrem com seus compromissos, como maridos, pais, provedores, sustentadores, como mães solteiras que trabalham e sustentam a sua casa, como filhos honrados que sustentam a sua casa e abençoam os seus pais idosos, como bons crentes e bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. A terceira parte: uma mudança de comportamento, adequando-se aos ensinos que foram ministrados. Talvez os versículos 11 e 12 vai nos trazer uma ênfase maior a isso. Sempre tem bons exemplos, mantenha exemplos de comportamento, de mudanças, de transformação. São os testemunhos, e isso é muito importante. Seja você um testemunho. E se você está precisando, busque referências de pessoas que verdadeiramente mudaram e transformaram a sua vida. Não pessoas que parecem, mas pessoas que verdadeiramente viveram uma transformação do Senhor. E a quarta parte: disciplina. Disciplinar os preguiçosos ou os vagabundos, como numa versão numa linguagem mais popular, numa linguagem de hoje. Disciplinem esses preguiçosos, sem abandonar o amor por eles. E aí a prática que Paulo nos ensina aí nos versículos 13 a 15, com amor, procurando a restauração, procurando orientá-los no sentido mesmo de disciplina, para que eles não se sintam acomodados nessa condição de abuso, de exploração, que eles sintam-se incomodados a viver uma transformação e a participarem também de todo o recurso, de toda a provisão. Esse exemplo edifica a igreja e deve ser obedecida e vivida. É uma palavra que deve ser observada na igreja. Honrar aqueles que trabalham e chamar a atenção daqueles que não trabalham, no sentido de que todos participemos e sejamos edificados pela palavra de Deus. Orientar segundo a Bíblia, não segundo a minha vontade, não segundo o meu desejo, mas de acordo com a palavra de Deus. O terceiro tópico, então, desta nossa lição: a palavra deve produzir bênção. E aí os últimos 2 versos que Paulo vai nos mostrar aqui. Que ele ora e ele agradece a Deus e ele entende que a presença de Deus, a graça de Jesus Cristo, ela nos abençoa, ela proporciona, ela causa em nós um efeito prático onde nós podemos perceber a ação de Deus, a bênção de Deus. E ele fala de uma forma muito interessante sobre a maneira como a palavra que ele produz, que ele pronuncia, que ele escreve, que ele direciona a igreja, ela realiza, ela abençoa, ela materializa a presença do próprio Deus. E essa bênção pastoral do apóstolo Paulo, esse pedido de confiança, de desfrutar da graça de Cristo Jesus, ela não está no merecimento nosso,
mas é pelo amor e pela graça do próprio Deus em nós através de Cristo Jesus. Não que nós mereçamos, mas nós temos a oportunidade de podermos desfrutar desta graça. Vemos aqui o próprio Senhor Jesus na paz que nos abençoa, com a paz em todo o tempo e de todas as formas. Essa bênção abrange todos que nele confiam e é mediante a experiência que desenvolvemos com a palavra de Deus que temos condições de ouvir a sua voz. Por meio dela conhecemos essa sublime experiência de paz que ele concede. É a palavra de Deus, é a experiência, é a intimidade, é a busca pela palavra de Deus que vai nos permitir experimentar e viver uma paz, uma verdadeira paz, o shalom de Deus, que não é ausência de guerra, mas é uma paz em meio à guerra. Não é ausência de problemas, mas é uma oportunidade de viver a bênção de Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às limitações. Essa é a orientação, esse é o chamado do apóstolo Paulo, e ele termina essa bênção deixando para nós que não depende de nós, não é um mérito nosso, mas é apenas pela bondade, pela misericórdia de Cristo Jesus. Que bênção a palavra de Deus tem produzido na sua vida? É uma pergunta que a aplicação desse terceiro tópico vai fazer a nós. Quais são as bênçãos? Como você tem usado para abençoar outras pessoas? Como que você tem se relacionado com os benefícios da palavra de Deus, com a bênção do Senhor, com a paz que excede todo entendimento, com um testemunho diante das pessoas e diante de todos os outros? Concluindo essa nossa lição e fechando essas duas cartas tão especiais que o apóstolo Paulo vai falar da volta de Jesus, vai falar do seu exemplo pessoal, edificando, fortalecendo a igreja, eliminando algumas dúvidas, algumas dificuldades. As pessoas perdem a noção de que nós vivemos a eternidade, a nossa vida pertence a Cristo, Ele vai voltar, nós nos encontraremos com Ele. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser através do Covid, pode ser através de qualquer outra situação, mas em toda e qualquer situação o nome do Senhor é glorificado, a igreja é edificada, a palavra de Deus é anunciada, e que seja assim na nossa vida, que seja assim para a glória dele. Não podemos esquecer da nossa responsabilidade em relação à palavra de Deus. Todo o esforço para estudar, para guardar os ensinamentos e os mandamentos do Senhor, vivê-los, colocá-los em prática, nos ajudará a cumprir esse importante dever cristão diante da palavra de Deus. É a nossa responsabilidade orar por aqueles que pregam a palavra de Deus, orar para que a palavra de Deus seja anunciada em todos os lugares, na sua casa, na sua família, através de você, em você. Também que você compartilhe a palavra de Deus, compartilhe com autoridade, com fé, com leveza, com verdade, com simplicidade, com muito amor. Mas anuncie a palavra de Deus, fale palavras de bênção, saia do campo da política. Existe tanta discussão, porque o Supremo não podia ter feito aquilo, porque agora o Lula voltou, porque o Bolsonaro não dá vacina, porque o Bolsonaro já comprou as vacinas. Saia desse campo da política, da briga, da discussão e fale a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, viva o amor, ore com as pessoas, chore com quem está chorando, sorria com quem sorria, lute as lutas que Deus tem permitido você lutar com dignidade, com fé e com muito amor. E em tudo e em todas as coisas, o nosso Senhor será glorificado, o reino de Deus será sinalizado, a palavra do Senhor será proclamada e a igreja será cada dia mais edificada. Em nome de Cristo Jesus, eu quero terminar essa lição e orar por você. Agradecidos ao Senhor, concluímos aí mais uma etapa importante da nossa Escola Bíblica Dominical. E atenção, nós não estaremos comprando revistas devido à situação que estamos passando. Poucos irmãos estão vindo à igreja. Nesse mês de março ainda estamos com a igreja fechada. Então nós vamos ter outras estratégias. Aguarde, você receberá informações e todos nós estaremos estudando a palavra de Deus e continuaremos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento.
Pai eterno, Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo tempo de ensino, de aprendizado, de edificação e de crescimento, de amadurecimento da tua igreja. Ao estudarmos a tua palavra, Pai, podemos nos aproximar do Senhor. Ao estudarmos a tua palavra, podemos ser capacitados pelo teu Espírito Santo. Ao estudarmos a palavra, ó Deus, podemos ser usados pelo Senhor. Ó Deus, e esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, usa a nossa vida, cumpra o teu propósito em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Obrigado por essa sequência, essa série de lições que acabamos de estudar, que o teu povo seja edificado, que a tua igreja continue a proclamar e anunciar a tua palavra e que nesse tempo, ó Deus, seja um tempo oportuno, ó Deus, para proclamarmos, para compartilharmos o amor, a graça, a bênção de termos a tua palavra em nós e através de nós para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoe a tua igreja, o teu povo. Essa é a oração que fazemos no nome poderoso de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus Cristo. Fique em paz, um excelente domingo, bom almoço e até daqui a pouco. E hoje, já no novo horário, às 18 horas, estaremos juntos, reunidos em louvor e honras ao Senhor. E hoje temos um pregador especial, hein? Não perca, às 18 horas estaremos juntos. Um beijo no seu coração, fique em paz, Deus abençoe em nome de Jesus.